Isso aqui é um fantasma que me atordoou durante muito tempo no trade. E se tu não resolver ele vai te esmagar, ele vai te consumir, tu vai acabar desistindo de qualquer tipo de trade sem saber que talvez ele foi o causador da tua derrota, da tua desistência. Já falei sobre esse assunto várias vezes no meio de outros vídeos, mas hoje é um vídeo específico para falar sobre isso. E o que deu o gatilho para mim fazer esse vídeo é o seguinte, ó, deixa eu diminuir a tela aqui, ó, olha. Foi nesse comentário que eu recebi numa postagem lá na rede vizinha. Compartilhei com vocês aqui um head que eu tomei um head lá no jogo do Arsenal, pá, tirei o print, postei ali, comentei, né? A vida é sempre assim. E teve esse comentário aqui do Will. Pior é pensar que se tivesse continuado, tinha dado certo. Se eu tivesse continuado sem fechar a operação, eu teria tido green. Foi um lei goleada no Arsenal. Goleada é 4 gols, o time tem que marcar 4 gols. No trade, nas apostas esportivas, a goleada é 4 gols, tá? E ele marcou só 3. Ou seja, eu teria tido green. Só que eu fechei a posição e fiquei no red. Quando acontece isso, eu fico chateado. Não consigo só pensar que se encerrei, acabou e ponto. Ou seja, ele carrega isso com ele. E, cara, isso aqui, Will, também acontecia comigo durante muito tempo. Lá quando eu estava naquela fase iniciante intermediário, tomava um head e aquele head, pá, tomei o head. E o pior é o seguinte, fechei a posição. Eu lembro que teve épocas, cara, eu ia na calculadora. Ah, fechei, perdi tanto, tá. Ah, se eu tivesse ganhado, tinha dado tanto, tá. Nossa! Olha a diferença de grana se eu não tivesse feito nada. Se eu tivesse saído do computador, tivesse faltado luz aqui em casa, se eu não tivesse fechado a posição, eu teria tido green. Isso me atordoou durante um bom tempo. E como é que eu resolvi essa questão? Porque é o seguinte, se tu carregar esse head contigo, tu vai errar no próximo trade. Talvez no próximo lei goleada que acontecer para mim, eu não vou entrar no lei goleada porque eu vou dar aquele pensamento, bah, velho, acabei de tomar um head ali na goleada do Arsenal, não vou fazer. E ali tava o green. E eu, por medo, não fiz entrada. Operar com medo é o caminho para dar errado. Ou vai ser o pior ainda. Eu vou entrar na posição. Vou tomar o terceiro gol, que é o meu ponto de saída desse método, e não vou sair. O Arsenal fez só 3. Eu vou fechar de novo. Vou ficar no red de novo. E aí o time vai fazer 3 gols. E eu joguei o green fora. E aí eu tomo o quarto gol. E aí um red, em vez de ser de 3, vai ser um red de 30. E aí o caminho disso vai ser quebra de banca, vai ser frustração, vai ser o emocional abalado e vai ser isso aqui não funcionando. Porque a coisa mais difícil que a gente tem que lidar aqui nesse meio é o nosso emocional. As pessoas, elas não desistem, elas não dão certo aqui, não é porque elas não sabem analisar um jogo, não sabem olhar uma odd, não. Aí tem pessoas que não sabem fazer isso. Mas, cara, a imensa maioria é excluída daqui por questões emocionais. O mais difícil que a gente tem que lidar é a questão emocional. É aceitar o red, é aceitar o green, é não carregar esse red pro próximo jogo. E como é que eu lidei com isso ao longo do tempo? Esse red aí que vocês estão vendo, nesse lei goleada, eu, dentro de mim, não fui eu que tomei. Foi simplesmente um red do lei goleada. Emocionalmente, não fui eu que tomei o red. Emocionalmente, foi o lei goleada. Eu tirei a responsabilidade de cima de mim ao longo dos anos e joguei as responsabilidades todas para cima dos métodos. Imagina, eu estou há quase 15 anos fazendo isso aqui. Foram milhares de heads que eu tomei. Milhares de greens que eu peguei. Imagina se eu jogasse para cima das minhas costas todos os heads que eu tomei. Para lidar com isso emocionalmente, cara, ou tu encontra alguma forma de bloquear isso, e eu encontrei dessa forma, jogando a responsabilidade para cima do método, ou, velho, ou tu vai ter que ser um psicanalista para conseguir entender e absorver e continuar a tua vida com uma tonelada de red green nas costas. Então, no momento que eu joguei para cima dos métodos,
Isso aliviou o emocional e fez com que eu conseguisse operar com mais tranquilidade. Quem me acompanha aqui há mais tempo, quem me acompanha aqui há uns 10 anos, eu falava muito do lei favorito no segundo tempo. Nossa, os vídeos não tinham lei favorito no segundo tempo. Hoje eu praticamente não falo, porque hoje eu quase não opero mais o lei favorito no segundo tempo. Quer dizer que eu desaprendi a operar por eu não fazer o lei favorito no segundo tempo? Não! Foi o método que parou de funcionar. Simples, eu continuei fazendo os outros. Fui fazer o back favorito, fui fazer vovô, fui fazer Draquito. Estou começando o lei goleada. O lei goleada vai dar certo ou vai dar errado? Não sei. Só o tempo no futuro vai dizer. Mas a responsabilidade emocional não é minha. A responsabilidade operacional eu sei que é. É eu que clico para entrar, eu clico para sair, eu que decido as coisas, mas emocionalmente eu jogo tudo para cima do método. E aí, cara, eu tomo um head, eu já vou na outra entrada, eu já consigo operar um back, já consigo fazer outra coisa sem estar com isso aqui em cima das minhas costas. E não é fácil, eu sei que não é fácil lidar com isso. Mas é a maneira que eu encontrei para sobreviver nesse meio. Para não ser esmagado pelo meu próprio emocional. Porque o que nos esmaga de verdade aqui nesse meio não é o head que tu tomou, não é o pênalti que o cara errou quando estava na posição, ou o frango do goleiro lá que te deu um head. O que nos esmaga é o nosso emocional. Ponto. Todo mundo que opera sabe. Quando o emocional bate, aí que o bicho pega. Então, meio que eu me blindei, tirando a responsabilidade de cima de mim, para parar com essas frustrações e joguei para cima do método. O método não está funcionando, se o lei goleada parar de funcionar, eu não vou ter problema nenhum em baixar a stake dele ou em parar de fazer ele. E sigo em frente em outros métodos. E se daqui a pouco um outro método começa a dar certo, não tem problema nenhum em aumentar a stake dele e continuar fazendo ele. Pragmático na parte de operar. Entendeu? Sendo prático. E funciona, funciona. Quando não funciona, funciona. Sem ter esse transtorno emocional. Porque ninguém, nenhum de nós, consegue prever o próximo minuto. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, quem dirá nos próximos 90 minutos. E aí, como é que eu lido agora com todos os heads que eu tomo no meio do caminho? Ah, se eu não tivesse fechado, isso não existe. Ah, se eu tivesse feito aquela entrada, se eu tivesse usado mais dinheiro naquela aposta. Mas como que tu vai usar mais dinheiro numa aposta? Tem que usar aquilo que o teu método diz para te colocar. Tu tem que fazer aquilo que o teu método diz para te fazer. O meu ponto de saída na goleada ali é terceiro gol. Tomou o terceiro gol. Cara, foi uma entrada que não deu certo. No lei goleada, daqui a pouco eu poderia ter feito um vovô nesse jogo. O vovô teria te dado green e o lei goleada teria me dado red. E aí, como é que eu vou lidar emocionalmente com isso? Eu não lido. Foi red no goleada e foi green no vovô. Eu não fiz o vovô nesse jogo aqui, mas tô só dando exemplo para vocês. E vida que segue. Vamos pro próximo jogo. Tá entendendo? Porque, cara, tira de cima das tuas costas. Eu não conseguiria lidar com todo esse peso nas minhas costas e acho muito difícil que alguém consiga. Então, velho, crie métodos, padronize eles e coloca ele no mercado. Tu vai ver que isso vai te facilitar, vai operar mais leve. E outra coisa importante, saindo um pouquinho do assunto aqui. Cara, se tu tem pontos de entrada, por que tu entra numa posição? Tu tem que saber. Se é no achismo, é que tu tá lá e é muito iniciante. É muito iniciante se tu tá no achismo, tá? Eu vou deixar um site por aqui, entra nesse site, estuda ele, que ele vai te falar muito sobre métodos, sobre formas de operar. Tu não sabe, tu é iniciante, começa no módulo iniciante. É de graça, tá? Tá por aqui aparecendo o nome do site. Se tu tem pontos de entrada e tu tem pontos de saída, que tu mesmo colocou, que o método tá ali, obedece aos teus pontos de saída. Se tem que sair no terceiro gol, sai no terceiro gol. Acaba a tua perturbação emocional. Será que eu saio? Será que eu não saio? Entende? Falta 5 minutos, falta 3 minutos, falta 15 minutos, não sei, ninguém sabe o que pode acontecer no próximo lance. Quem dirá nos próximos 5 minutos, 10 minutos. Então, se o método disse, sai, sai. O método está te dando lucro saindo, então beleza. O método está te dando prejuízo ao longo do tempo, tu fechando assim, ajusta ele, diminui o stake, arruma, vê o que está dando errado. Certo? Espero que eu não tenha te trazido mais dúvidas com esse vídeo do que certezas. Talvez não te trouxe certeza nenhuma. Mas então, deixa um like, se inscreve no canal. Deve ter... Então, pô, tá assistindo aqui até o final, tá inscrito no canal, né, mano? Por favor, me segue na rede vizinha ali, ó, tá aparecendo ali. E deixa um comentário. Assunto
Complexo esse aqui. Qualquer coisa deixa um comentário. Tamo junto, é nóis. Um abraço. Fui.